Olá pessoal, bem-vindo à videoaula 18. Eu resolvi gravar mais uma aula, que é a terceira parte, sobre a manipulação e transformação de dados categóricos com R. Vamos lá para o R. Continuando a aula 17, nós vamos importar os pacotes que nós já vimos na aula 17. Vamos carregar o conjunto de dados, que são os voos do aeroporto de Nova York, novamente. Quem não assistiu a videoaula 17 pode assistir. Nós vamos agora fazer uma operação que é a transformação do inteiro em caractere e depois em fator. Eu vou começar criando um conjunto de dados, que é um data table, passando o mês, a empresa e a origem. Na aula 17 eu passei 2 colunas, eu estou passando agora aqui 3 colunas. A primeira coluna é o mês, ele é o inteiro, como nós vimos na aula 17. A segunda é um caractere, é a empresa, e a origem também é do tipo caractere. Ok? O que nós queremos fazer aqui? Então, na aula 17, nós transformamos a coluna mês em fator, e depois recodificamos o fator. Nós vamos transformar o mês, né, que ele é o inteiro, nós podemos verificar aqui que o mês ele é o inteiro, números. Então, na linha 28, fazemos uma operação data table. Nas colunas, dizemos que o mês, essa é a operação aqui de data table, 2 pontos igual. Vamos transformar em caractere, s.caractere, o mês. Ele vai, transformando o mês em caractere, ele vai estar nesse formato aqui. Vai ser uma string, quer dizer, os números são considerados como texto. Seguindo aqui a operação em cadeia, a segunda operação é recodificar o mês usando a função fct underline recode do pacote forcats, recodificar para fator. Então o fator aqui vai receber a string que nós criamos anteriormente, que é o caractere. E a terceira operação é converter daí esse fator para caractere novamente. Primeiro, temos a string original, posteriormente convertemos para caractere, depois para fator, e esses fatores são convertidos em caractere. Então vamos rodar essa linha 28 e pedir a estrutura dos dados com a função glimpse. Agora o mês vai estar em caractere. Todas as 3 colunas estão em caractere agora. Ok, pessoal? Então com essa operação feita, nós podemos gravar na variável st3 uma struct table, né? Passar o banco de dados que alteramos. A direção, passamos o vetor vertical, horizontal, horizontal, visualizamos no console e pedimos a classe. Como nós temos os nossos dados com 3 colunas, o mês, a empresa e a origem, ele vai criar uma tabela estruturada com 3 dimensões. A empresa, a origem dos voos e os meses aí que esses voos foram realizados. Eu tenho aqui 254 voos no mês de abril para a origem EWR da empresa AA, que é a American Airlines. Eu também posso, pessoal, converter o meu objeto structable st3 para um data.table, como nós vimos na aula 17. Então, nós vamos aí ter acesso às propriedades de um data.table. Vamos converter, gravar na variável dt4 e ler os primeiros 20 registros. Agora, ele é do tipo data.table. Então, pessoal, ele fez uma espécie de agregação, mostrando a frequência dos voos em relação à origem, à empresa e o mês nessa estrutura. É uma estrutura do data.table. Nós também podemos passar a estruturação de tabela, utilizando a função structable, dentro de um data.table e criar direto a estrutura de um data.table. Então aqui ele criou o structable e gerou, na realidade, o formato desse objeto é um data.table agora, porque passamos a função dentro de uma operação data.table, ok? Um outro assunto que eu gostaria de discutir com vocês, pessoal, é a discretização de variáveis. Segundo a estatística básica, existem as variáveis discreta e as variáveis contínua. Como exemplo de variável discreta,
podemos citar o número de gols em um jogo de futebol, porque não pode existir 1,5 gol, 2,5 gols, assim por diante. Apenas 1 gol, 2 gols, 3 gols, assim por diante. O número de alunos de uma sala também é um outro exemplo de variável discreta, porque não podemos ter 30 alunos e meio em uma sala. Como exemplo de variável contínua, podemos citar a altura de uma pessoa, medida em centímetros, ou mesmo o peso de uma pena. Na prática, a discretização ela cria uma codificação transformando a variável em um fator. Por exemplo, eu vou ler o cabeçalho do nosso banco de dados voos, flight. Como que nós poderíamos discretizar o mês? Utilizando as funções do R, nós podemos discretizar uma variável que ela já é discreta. Por exemplo, o mês ela é uma variável discreta, porque 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim por diante. Só que nós ainda poderíamos discretizar, por exemplo, trabalhando de 2 em 2 meses, que é um bimestre, trimestre e assim por diante. O dia também. Podemos discretizar em semanas, 2 semanas, assim por diante. Essa variável aqui é o atraso, é o departure delay, é o atraso na partida. Tem valores positivos e valores negativos. Poderíamos discretizar como se fossem variáveis binárias, ou seja, negativo é atrasado e positivo é adiantado. Praticamente quase todas as variáveis elas podem ser discretizadas. Uma outra variável possível de ser discretizada é a distância, a qual nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos criar um data table passando o mês, a empresa, a origem e a distância. Vamos ler os primeiros registros e pedir um sumário da coluna distância. Vamos lá. Quando nós pedimos um sumário da coluna distância, o R aqui nos informa que a distância mínima é 80 milhas e a distância máxima é 4.983 milhas. Lembrando que essa distância é a distância entre aeroportos nos Estados Unidos. Como que nós poderíamos discretizar, então, essa variável? Então, vamos utilizar primeiramente as funções do RBase e depois um pacote chamado arules para discretizar essa variável. Primeiramente, eu estou passando um vetor de intervalos, vamos rodar esse vetor, e depois um vetor de rótulos. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Então, eu quero discretizar essas distâncias de forma que se a distância cai no intervalo de 80 até 1.060 milhas, ela é considerada baixa, de 1.060 a 2.041 moderada, 2041 a 3.021 milhas média e assim por diante. Nós vamos passar aqui uma operação de data table para criar uma nova coluna chamada distância base. Passamos a função cut, que é uma função de discretização do RBase. Passamos a coluna distância. No breaks, o argumento breaks, passamos o vetor RG, que é o nosso vetor de intervalos. E no argumento labels, passamos o vetor de rótulos que nós criamos. Como right é falso, porque ele para capturar o intervalo inferior aqui do nosso vetor de intervalos. Passamos mais uma operação data table, uma operação em cadeia. Passamos a função table para ela capturar se existem valores faltantes na coluna distância base. Lemos os primeiros 30 registros do conjunto de dados e pedimos a estrutura. Então vamos fazer essa transformação aqui. Então pronto, a coluna está discretizada. Então temos aqui a distância e a distância base, que é a distância discretizada. Se a distância, temos aqui distância baixa, 733, porque ela está entre 80 e 1.060. Na linha 17, ele classificou como moderada, 1.417, porque está entre 1.060 e 2.041, assim por diante. A distância base ela vai ser do tipo fator de 5 níveis, conforme os nossos rótulos. Okay? Uma outra forma de fazer a discretização é pelo pacote arules. Então, vamos carregar esse pacote e também fazermos uma operação data table nas colunas. Agora criamos uma outra coluna chamada distância arules, passamos a função discretize ou discretize,
que é uma função do pacote Arules e não do RBase. Passamos a coluna distância, o método, passamos intervalo ou intervalo. Existem outros métodos como a frequência, o cluster, o fixo. O breaks, aqui nós não passamos o vetor, como nós passamos na função cut. Nós passamos breaks igual a 5, porque ele tem 5 rótulos. Queremos quebrar em 5 partes. E nos labels, passamos o vetor rótulos. Numa operação em cadeia, pedimos aqui uma tabela, uma table, para ele identificar se existe algum valor faltante na coluna distância Arules que criamos. Lemos os primeiros 30 registros e pedimos a estrutura aqui da coluna distância Arules. Ele discretizou da mesma forma que a função cut. Ela discretizou da mesma forma, pessoal, porque eu utilizei os breaks do pacote Arules e joguei aqui no RBase. Então, por isso que deu o mesmo valor. Claro, se alterarmos aqui os intervalos, vai dar diferente. Uma vez a coluna estando discretizada, podemos fazer as nossas operações com os dados categóricos. Então, vamos criar aqui uma tabela com a função table, passamos a coluna distância Arules e a empresa. Então, ele gerou uma tabela para nós aqui, que informa a quantidade de voos feito pelas empresas, considerando o nível das distâncias. Então, pessoal, podemos perceber que apenas 2 empresas fazem voos de distância alta ou muito alta, gerando novas informações que não tínhamos com os dados da forma em que estavam. Então, pessoal, essas foram algumas operações com dados categóricos. Eu lembro que o R tem aproximadamente 20 mil pacotes, então tem muito mais pacotes que trabalham tanto com dados contínuos, com dados categóricos. Se tiverem alguma dúvida, poste aí nos comentários, que eu vou estar à disposição para responder. Muito obrigado por enquanto. Até mais.